amigos, como estão? Tranquilos? Bom, começando mais uma série 2D do canal, como eu havia prometido que eu ia fazer uma série antes de continuar com o Corpse Party para não ficar muito... 2014 foi um ano bem interessante para mim. Foi nele que eu conheci de vez o que era um podcast, começando a escutar o Nerdcast e, consequentemente, me aprofundando em RPG, e inclusive mestrei minha primeira mesa de RPG da minha vida, que tem um carinho muito grande por mim. Foi lá que eu comecei a escrever o primeiro rascunho do meu universo, que hoje é conhecido como Charon. E se você não conhece esse universo, existe a série toda do RPG postada aqui no canal e acontece todo domingo às 3 da tarde em twitch.tv/mcotone. No momento que esse vídeo sair, eu não sei se vou estar em hiato ou não, mas geralmente acontece nos domingos de tarde mesmo. Enfim, eu não tinha um computador na época, só um PlayStation 3 e um notebook da Itautec com muita força de vontade. Isso limitava minhas experiências com jogos. E falando em experiências com jogos, definitivamente 2014 foi um ano bem interessante para jogos e para a internet brasileira como um todo. Memes tipos de carinhação já estavam sendo lentamente substituídos por outro tipo de humor. O Funk Wins versus Rock Wins era uma preocupação constante, a Copa do Mundo ia ser no Brasil, canais de Minecraft começavam a decair, o Ambuplay tinha lançado uma campanha enorme sobre o ritual do Homem da Meia-Noite, e as eleições rolaram também, junto com memes de Turn Down for What. E, o mais importante que você viu na abertura, o Alan ainda jogava jogos em 2D, que acabou popularizando uma série de jogos em certo estilo. Então, coloque seu óculos escuro pixelado, liga Rap de Pharrell Williams bem alto, taca ele pau nesse carrinho e vamos falar sobre um estilo de jogos que ficou muito popular em 2014, mas que começou um pouco antes disso. Eu sou Nanami, bem-vindos ao meu porão e... o que diabos é RPG Maker? RPG Maker é um motor gráfico, eu explico pra você. No caso, ele serve para montar jogos em estilo 2D com a temática de JRPGs, Japanese Role Playing Games. Se você não acompanha o mundo dos jogos ou vive debaixo de uma caverna, um RPG, ou Role Playing Game, ou jogo de interpretação, é um estilo de game que surgiu inicialmente como algo feito para ser jogado pessoalmente ao redor de uma mesa, onde você cria seu próprio personagem e o interpreta. A temática da história dependia do sistema que você escolhia para jogar, podendo ser desde algo medieval e fantástico como Dungeons & Dragons e Tormenta 20, até algo sombrio e gótico como Vampiro à Máscara. Enfim, eu vou fazer um vídeo junto com um amigo meu, falando só sobre RPG clássico, e falando em RPG, vejam as sessões gravadas do RPG e o RPG em stream, porque é muito legal, é sangue, explosão, emoções e... onde eu tava? Quando você fala sobre RPG em jogos, a coisa é diferente. Claro que ele bebe diretamente da fonte do RPG de mesa mais tradicional, mas geralmente o gênero é sobre subir um certo personagem de nível, sendo ele customizável ou não. O JRPG, que é um jogo mais baseado em turno e grind e é mais comum no Oriente, se resume a matar a mesma coisa várias vezes para subir de nível e enfrentar aliados mais fortes, como em Pokémon e Final Fantasy, enquanto os RPGs aqui do Ocidente são mais voltados para uma ação e gráficos um pouco mais realistas, como Witcher 3 e Skyrim, por exemplo, geralmente tendo uma árvore de evolução de personagens, que muitas das vezes são a mesma coisa, não muda nada, né? Cyberpunk 2077. O RPG Maker, então, é algo usado para construir jogos no estilo de JRPGs, geralmente com batalhas em turnos e a temática medieval. Você abria o programa, criava seu próprio jogo de forma bem simples, até, já que muitas das coisas como sprites, arts, assets, músicas eram pré-programados e era só você montar em cima e voilá, você tem o seu próprio jogo. Claro, isso faz com que seja muito fácil de trabalhar com esse programa, mas não é garantia que vai sair algo bom. Atualmente o RPG Maker tem a sua versão MV, sendo a mais estável dela, mas ele existe desde 1997, quando lançaram o RPG Maker 1995. Eu sei que não faz sentido. Enfim, lembra quando eu falei que geralmente para ser feito algo medieval? Por alguma razão, esse motor gráfico foi um palco e deu um prato cheio para um estilo de gênero totalmente diferente do RPG tradicional: horror e terror. Esses jogos marcaram época por motivo bem simples. Em primeiro lugar, a maioria deles era de graça, e por terem gráficos simples, rodavam até no mais suado dos notebooks positivos. Segundo, que a maioria deles tiveram uma tradução para português. E por último, eram jogos bem interessantes com temáticas bem legais. Além disso, youtubers como Alan Zoka, Player Barbie e o Luba no início do canal dele foram grandes divulgadores e difusores dos jogos de RPG Maker. Muitos dos que eu vou citar posteriormente no vídeo foram espalhados por eles. E mesmo sendo uma engine gringa e japonesa, os jogos tinham uma ótima tradução e localização por conta de alguns sites em específico e um que eu vou destacar em especial. Vamos falar de uma forma breve sobre o legado da Zero Corps.
Vou tomar água aqui, Duck, porque eu sou filha de Deus também. Youtubers popularizaram esse jogo, só foi possível justamente por eles serem traduzidos em uma época que jogos traduzidos em inglês ainda era algo difícil de ser acessado. E um site, além de outros parceiros deste mesmo, foi o responsável por traduzir tudo isso. O Zero Corps. Um site que eu participo da equipe, inclusive. Eu já traduzi 2 jogos inteiros de RPG Maker para lá. A ZC é um grupo focado justamente em traduzir e localizar jogos de RPG Maker e fez parte da adolescência de muita gente por conta disso. A maioria das vezes que você pensava em basear algo com essa temática e dessa engine, o site era o primeiro nome que surgia na sua cabeça, por disponibilizar um jogo que já era de graça, traduzido. Inclusive, nos próprios vídeos do Alan e outros youtubers, o site era acreditado pela tradução. Tudo isso só foi possível graças a esse pessoal que deu muito do tempo, suor e trabalho para traduzir os jogos e tornar os mesmos acessíveis para todo mundo, além de continuar essas traduções até os dias de hoje. De qualquer modo, é inegável que eles e os outros sites de tradução da época como o Tea Party RPG fizeram e ainda fazem muito pela comunidade de RPG Maker e marcaram uma fase na vida de uma galera que viveu nessa época. Mas, falando em marcar época, quais jogos marcaram essa época? Como uma average RPG Maker enjoyer, eu sou bem suspeita para falar de melhores jogos, mas eu vou dar o meu melhor para citar todos os que eu gosto e que marcaram aquela época, além de algumas menções honrosas para jogos que merecem ser citados por alguns motivos e alguns não são tão bons assim. Então venham e me acompanhem nessa jornada entre os maravilhosos jogos de RPG Maker. Yume Nikki. Yume Nikki é um jogo feito no RPG Maker 2003, lançado em junho de 2004. O jogo não tem nenhuma história linear, tampouco elementos de RPG no geral, sendo mais focado em exploração. Nele, a gente controla uma garota chamada Madotsuki, que fica enclausurada em sua casa e prefere não sair por possivelmente ser uma hikikomori ou ter algum tipo de fobia social. Ao dormir em sua cama, no entanto, a gente começa o jogo de verdade. Yume Nikki é um simulador de sonhos, já que sua tradução direta é Diário dos Sonhos. Nosso objetivo é coletar todos os 24 efeitos presentes dentro de cada sonho diferente da garota. Além disso, a gente pode entrar dentro de sonhos, de sonhos, de sonhos, e o jogo é isso. Você explora cenários extremamente melancólicos, calmos ou assustadores, típicos de um sonho. O elemento aleatório de sonhos também é aplicado na gameplay, visto que existem coisas que são baseadas em probabilidade de aparecer para você, e por conta disso, coisas novas sobre esse jogo são descobertas até hoje. O exemplo mais famoso dessas probabilidades é o Uboa, um ser misterioso que aparece na Ponicus House no cenário The Pink Sea. Existe uma chance bem pequena de, na hora de você apagar e acender a luz, o Uboa aparecer dentro da casa e transportar a Madotsuki para um mundo de qual ela não pode escapar. E é bem inspirador se você não sabe como acordar dentro do jogo. Em um geral, todo esse horror surreal de Yume Nikki abriu portas para os outros jogos de RPG Maker, mostrando todo o potencial que a plataforma tinha. Até hoje, surgem diversos clones de Yume Nikki, que são jogos com a mesma proposta, mas com personagens, sonhos e efeitos diferentes, como o jogo Dot Flow, por exemplo. Além das teorias ao redor do jogo e o que os sonhos da garota possivelmente podem representar. Yume Nikki marcou muito o mundo dos RPGs e com certeza é um grande fundador do horror nesse aspecto. Vamos para o próximo jogo. Mad Father. Ah, Mad Father. Quantas memórias. Mad Father foi desenvolvido e lançado em 2012. Ele conta a história de Aya, uma garota que mora em uma mansão com seu pai e sua mãe. Após Aya perder sua mãe, ela acaba virando assistente de seu pai. No aniversário de morte da mãe dela, Aya acaba indo visitar o seu túmulo, mas não esperava que seu pai fosse fazer coisas diferentes e estranhas que um Mad Father, um pai maluco, faria, que acaba liberando diversas coisas estranhas e experimentos que ele fazia dentro da mansão, e Aya tem que achar o pai dela dentro dessa bagunça. É importante notar que, diferente dos outros jogos, o Mad Father não é feito no RPG Maker, mas no Wolf Editor RPG, que é praticamente o mesmo tipo de mecânica e quase o mesmo tipo de motor gráfico, mas com algumas diferenças. Mad Father tem mecânicas de puzzle bem únicas que vai forçar você a ter que ativar o seu modo Cellbit para desvendar alguns dos enigmas, além de ter uma atmosfera bem desconfortável de horror, já que a história envolve família e coisas complicadas que elas trazem. Claro que ter um pai que faz experimentos humanos não é muito legal de se ter, entretanto, a progressão que o jogo aborda esse tema junto com a gameplay é bem boa. E falando em usar o cérebro no nível máximo para resolver puzzles, Ibi. Ah, Ibi, o jogo da garota burra que não sabe ler. Esse jogo é muito especial pra mim, já que eu planejava até fazer cosplay com uma pessoa que considero bastante especial até hoje, mesmo que eu não converse tanto com ela. O plot é bem simples. Seus pais acabam levando você para uma exposição de arte de Geterna,
um artista surrealista. Lá você, uma garota de 8 anos, acaba explorando o lugar sozinha, sem supervisão de seus pais. Nisso, você, uma garota que não sabe o que está escrito nos quadros que você mesma encontra, acaba caindo em um mundo surreal dentro de um quadro e precisa lidar com puzzles que nem o homem que assistiu todos os vídeos do Você Sabia conseguem resolver. Eevee é uma experiência incrível e obrigatória se você gosta de RPG Maker e, acredite, os personagens são muito bons e os puzzles são bem desafiadores. Então, mesmo tendo bastante spoiler nesse vídeo quando eu vou falar de alguns jogos, Eevee é uma experiência que você precisa ter e se você já tem ela, seria legal revisitar o jogo. E falando em puzzles desafiadores, Aoani. Sem sombras de dúvidas, um clássico do RPG Maker. Aoani conta a história de Hiroshi e seus amigos. Basicamente, Hiroshi e os manos dele acabam indo até uma mansão um pouco endiabrada e assombrada, mesmo que Hiroshi não acredite nisso e ache besteira, afinal de contas, paranormal não é algo que existe. Mas como diria o sábio chorão, todo mundo é gangster até seus amigos sumirem misteriosamente e um demônio azul do inferno vir atrás de você. Na verdade, eu acho que o Chorão nunca disse isso. Mas, de qualquer modo, a Aoani estabeleceu um estilo de jogo que é extremamente desesperador em RPG Maker: a perseguição. Enquanto você explora os mistérios daquela mansão endiabrada no melhor estilo Ordem Paranormal, tem uma enorme chance do Aoani aparecer e acredite, não é nada agradável você tentar resolver o puzzle do piano enquanto tenta fazer uma speedrun e você olha pro lado e tem um titã de Shingeki no Kyojin azul te perseguindo do nada. E falando em plot e enigmas, inicialmente as coisas não são reveladas de cara pra você sobre o que diabos é esse Aoani e muito menos o que está acontecendo com a casa, e isso é incrível no começo. Mas Aoani sofreu de um terrível mal. As sequências, filmes e mangás são horríveis. O filme de Aoani não é bom, o mangá é um pouco meh, e todas as sequências como Aoani 2 e 3 não valem a pena jogar. Se você quer saber um pouco mais sobre Aoani 2 e 3, inclusive, eu recomendo que você veja o vídeo do Core explicando sobre, que é o que você precisa saber. Não jogue esses jogos, fique só no Aoani clássico. Porque, sem sombra de dúvidas, Aoani foi uma contribuição enorme para o mundo dos RPG Makers. Mogeko Series. Aqui eu vou mencionar de forma breve 3 jogos, todos feitos pela mesma pessoa ou grupo, a Funemasa ou Mogeko. Eu realmente queria falar um pouco mais sobre cada um desses jogos, mas o vídeo já está bem longo a esse ponto, então eu vou ser um pouco mais breve no que eu vou falar em cada parte. A Mogeko ela é responsável por Castelo Mogeko, Wadanohara e o Grande Mar Azul e The Grey Garden. Todos os 3 jogos têm artes extremamente únicas e belas, além de uma trilha sonora incrível e marcante. No primeiro jogo, acompanhamos a história de Yonaka, uma garota que dormiu em um trem e acaba parando em um misterioso castelo regido por Mogekos, criaturas pequenas e fofas e... Enfim, esse tipo de coisa é bem recorrente nas obras da Mogeko. Já o Wadanohara conta a história de uma bruxa do mar que precisa salvar o seu povo, e infelizmente eu não joguei tanto The Grey Garden para poder dar uma opinião. Os jogos da Mogeko, no geral, não são recomendados de forma alguma para menores de 16 anos. Então, se você for de menor, é sério, não jogue. Ele aborda temas bem pesados e que talvez não seja bom uma pessoa com menos de 16 anos assistir ou nem mesmo jogar. Enfim, eu acho que o clipe do Alan explica muita coisa do porquê os jogos não são recomendados para menores. The Witch's House. Santa Matriarca, um verdadeiro clássico. The Witch's House foi um marco no jogo de RPG pelas suas mecânicas bem únicas e puzzles que exijam que você tenha no mínimo assistido Rick and Morty umas 4 vezes. Você controla Viola, ou Viola, não sei, você escolhe como fala, uma garota que acabou ficando perdida em meio a uma floresta. Lá, você acaba se deparando com uma casa extremamente instável e que pode acabar te matando. Viu? É uma casa de uma bruxa, The Witch's House, e ela pode acabar te matando o tempo todo. Esse jogo é extremamente mortal e cobra sua atenção a todo momento. Um passo em falso? Morte. Pisando no lugar que não deveria? Morte. E caramba, como as mortes são brutais. Além disso, os puzzles são muito interessantes mesmo, e você provavelmente precisaria de tutorial se você for uma criança desprovida de massa encefálica como a youtuber que vos fala. Então, meu querido editor Duck, eu gostaria de pedir um favor para você. Você pode colocar para mim a música Bonus Screen do Super Mario World enquanto toca um pequeno compilado de mortes em Witch's House? Sharon Games. Mas não só de jogos de perseguição e puzzle vive o RPG Maker.
Até mesmo visual novels, aqueles jogos que mais são um livro interativo do que qualquer outra coisa, como Doki Doki Literature Club, Tsukihime e Fate Stay Night Real Tanua, estão presentes nessa plataforma. A Charon, ou Charon, uma desenvolvedora de RPG Maker, tem diversos jogos em seu catálogo que adotam esse formato mais de visual novel, que promete contar uma história com alguns finais diferentes. Além de um traço bem único de arte, tópicos mais pesados são comuns nos jogos da Charon. Inclusive, a maioria dos jogos que eu citei anteriormente tem essa mecânica bem legal de ter mais de um final e que dá um gostinho a mais de jogar e rejogar. Acho que o jogo mais famoso da Charon até hoje é Yandere. Yandere. Nesse jogo, você assume a pele de Yatarou, um garoto que teve duas amigas de infância, Hinata, que é a mais tímida e fofinha, e Honoka, que é o completo oposto, e depois de um tempo junto das duas, elas começam a ter interesses românticos no protagonista. E é claro que as duas são surtadas, doidas, malucas e sociopatas. Do contrário, não seria um jogo da Charon. As experiências do jogo delas são bem únicas e seria massa jogar ao menos um deles uma vez. E agora vamos para duas menções honrosas. Uma por ser o único jogo pago dessa lista, visto que todas as obras que eu citei inclusive vão ter os links para download disponíveis na descrição se eu conseguir achar. Uma desses jogos que eu vou citar nas menções honrosas é muito bom, e o outro é, bem, Creepypasta Land. O que falar sobre Creepypasta Land? Bem, tirando o fato de eu ter que jogar esse jogo em stream com alguns amigos meus por muito tempo, tipo umas 4 horas direto, eu tenho bastante coisa pra falar sobre. Na real, bastante e não ao mesmo tempo. Nesse jogo a gente controla um ou uma protagonista, já que você pode escolher o gênero e o nome, que acabou se mudando para um lugar misterioso, onde várias lendas tomam vida. Por onde eu começo? Eu não vou pegar pesado porque o jogo ele é claramente desenvolvido por alguém amador e que fez isso todo sozinho e que ele levou tempo para fazer. Mas se você leva tempo para fazer algo e a coisa não fica tão boa, ela tem que ser criticada de certo modo. Os gráficos, por exemplo, são quase todos do próprio RPG Maker, ou seja, o desenvolvedor não criou nenhuma arte. Como se tem os jogos acima, como os jogos da Mogeko, da Charon, todos têm artes bem próprias e bem individuais, que são usadas tanto nos sprites do RPG Maker, tanto nas cutscenes que aparecem. E a maioria das coisas que aparecem em Creepypasta Land são do próprio engine, então qualquer um conseguiria fazer algo desse tipo. E a história é digna de uma fanfic estranha do Wattpad que você achou às 2 da manhã, enquanto comia uma pizza fria e bebia Pepsi. Isso foi muito específico, me desculpa. E eu acho que o que fecha com chave de ouro isso tudo é o jogo ser inteiro em inglês, mesmo o criador sendo brasileiro, porque o inglês é a língua mais falada do mundo e isso é compreensível, mas o mesmo ele não fala, ele claramente não dominava tanto assim o idioma. É algo perceptível. Então, se você quiser se aventurar nesse jogo durante 4 longas e dolorosas horas, porque os seus amigos disseram que talvez seria legal jogar isso, boa sorte lendo as coisas com inglês de Google Tradutor. Ok, mas vamos falar sobre algo bom. Você já teve o sonho de ir pra Lua? To the Moon. Sem sombra de dúvidas, um dos jogos mais emocionantes que já tive o prazer de jogar. Em To the Moon, controlamos 2 cientistas em uma empresa do futuro que realiza sonho de pessoas que estão em seu leito de morte. Eles alteram a memória do contratado para que o mesmo acredite que um sonho que tinha foi cumprido durante sua vida. O enredo escala de maneira bem ritmada e tem uma progressão agradável, além da trilha sonora do jogo ser incrível e emociona qualquer um, principalmente porque combina junto com a história linda desse jogo. No fim, o que importa em To the Moon não são puzzles, tampouco elementos de terror presentes nos jogos anteriores que eu citei, mas sim a história que o jogo quer te contar. Ok, acho que terminamos de falar brevemente sobre os jogos. Eu realmente queria falar um pouco mais sobre cada um e aprofundar bastante sobre a história, teorias de cada um, mas o vídeo já está bem longo no momento em que eu estou gravando aqui, então no fim das contas, já que a gente explorou bastante essas coisas, a gente conheceu muito sobre a arte dos jogos de RPG Maker. Como eu disse, o vídeo ficou um pouco maior do que eu imaginava, mas ainda tem muita coisa que eu preciso falar. Quer dizer, não é tanta coisa assim, mas acho que é o suficiente para um vídeo de uns 10, 15 minutos. E esse tempo a mais nesse vídeo, ou faria eu escravizar de vez o Duck, ou ficaria bem maçante. Eu realmente não queria colocar um vídeo muito longo logo no começo do canal, porque eu tenho muito medo de acabar estragando o alcance ou algo assim. Então,
Na segunda parte desse vídeo, eu vou falar sobre minhas experiências como tradutora, pseudo-desenvolvedora de RPG Maker e falar sobre como jogos desse tipo estão em queda no dia de hoje. Os jogos de RPG Maker são uma arte bem única e não é só eu que acho isso. O tema e o formato desse vídeo não foi uma ideia exclusivamente minha, embora eu quisesse falar de RPG Maker faz um tempo. Eu vi esse formato e essa ideia de pauta lá no canal do Tef9, no vídeo The Lost Art of RPG Maker Games. E eu quis trazer esse tema e dar o ponto de vista de uma brasileira sobre como nós lidamos com esses jogos de RPG Maker, e como eles explodiram por aqui no Brasil, já que ele é de Londres, por exemplo, e as coisas aconteceram diferentes lá. Mas, no mais, os créditos pela pauta vão pra ele. Fica aí o conselho para alguns youtubers. É legal dar os créditos às vezes. E então, enquanto não saiu outro vídeo, por que você não vê essas sugestões de vídeo que vão aparecer daqui a pouco? E dá um like e se inscreve. Comenta aí embaixo qual foi a sua experiência com RPG Maker, ou se eu esqueci de falar algum jogo que você gostava bastante de RPG Maker. Comenta aí para eu ver se eu tinha jogado na época, ou se realmente era algo bem interessante. Vai ser legal a gente interagir e formar essa comunidade juntos. No mais, o vídeo fica por aqui. Sejam muito bem-vindos ao meu porão. A gente se vê na parte 2 desse vídeo e até mais.